Faça de forma eficaz a nossa vida. Deus abençoe o pastor e nos ajude com esse tempo. Termina às 11h30, palavra número 1. Sou grato a Deus pelo privilégio de ser crente em Jesus Cristo. Palavra número 2. Fiquei muito contente quando cheguei aqui, porque os irmãos sabem cumprimentar e sorrir. Uma igreja que não sorri e o povo não se cumprimenta é uma igreja triste. Eu fiquei muito, cumprimentei tanta gente. Bom dia. Bom dia. Com aquele sorriso. Glória a Deus. Palavra número 3. Parabéns pelo espaço físico que os irmãos têm. Devem aproveitar muito bem este espaço. Palavra número 4. Eu estou aqui amando do meu filho adotivo, pastor Edilá Guimarães, que eu conheço desde garotinho, sempre atuante, sempre trabalhando na obra do Senhor. E por isso os irmãos estão de parabéns por trazê-lo aqui, ou para aqui. Que Deus abençoe esse ministério. Palavra número 5. Uma coisa que eu achei interessante aqui: os irmãos, os homens gostam de bigode. Teve um diácono que esteve aqui na frente, eu disse para ele: olha, divida esse bigode porque não tem. O bigode dele é razoável. Palavra número 6. Quando a Juliana estava falando, Juliana, né? Nome da minha neta, e eu tenho 9 netos. A última nasceu agora, Isabela, nasceu no dia 15, e eu tenho uma bisneta. Quando ela estava falando, eu lembrei do jovem comunista, antes da queda do muro de Berlim. Ele estava louco para fugir para a Alemanha comunista, subindo naquele muro, famoso muro de Berlim. E o guarda disse para ele: jovem, o que você está fazendo aí? Não atravesse para o outro lado. Ele insistiu, o guarda tirou dele, ele caiu. Antes de morrer, o guarda chegou perto dele e perguntou: jovem, por que você fez isso? Aí ele respondeu: guarda, eu fiz isto porque amo o comunismo. E você, por que está vivendo? Jovem Juliana e tantos jovens que estão aqui. O jovem comunista amava o comunismo. E você está amando o quê? A Juliana já mostrou aqui que ela ama missões. E missões não funciona se não for a base do amor da revolução. Parabéns. Deus abençoe você. Palavra número 7. Abra sua Bíblia. Atos 9, 31. Atos 9, 31.
não sei se vocês estão cansados, acho que não. Deus vai falar para a gente agora com os ouvidos de pé. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Tradução de vocês mesmo. Dá uma lida junto aí. Leiam o mesmo texto juntos. Vamos lá. O Senhor aplique a sua palavra em nossas vidas. Pode sentar. A igreja que faz a vontade do Senhor tem resultados positivos. Saúde. A igreja que faz a vontade do Senhor tem resultados positivos. Meus queridos irmãos, cada um de nós que está aqui veio em busca de resultado. Ninguém saiu de casa, vou sair porque tem que ir à igreja. Se você não veio em busca de resultado, está perdendo seu tempo. O texto que nós acabamos de ler, ele é antecedido pela história da conversão de Saulo. Saulo, perseguidor da igreja, homem que tinha um ideal, ele fazia aquilo porque imaginava estar servindo a Deus, e ele fazia com muita segurança. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele mudou de nome. E eu estava ali atrás, passou uma irmã muito simpática e disse para o outro assim: olha, nós vamos ter pastor novo, vamos ter mudança, precisamos de mudança. Eu achei engraçado, interessante aquela afirmação dela. O crente que não gosta de mudança está muito atrasado. Porque quando a mudança tem sentido, tem objetivo, é clara, ela tem resultado. A partir, meus irmãos, da mudança da vida do irmão, a igreja passou a ter grandes resultados. Acompanhe o texto. Primeiro resultado: ela tinha paz. E paz, meus irmãos, não é coisa que vem de fora, é algo que está dentro de nós. Por isso, aquele pintor que queria pintar um quadro para demonstrar a paz, ele caminhou e encontrou um cidadão de short, sem camisa. Mas camarada, serve para pintar o meu quadro. Eu acho que esse sujeito representa bem a paz. Mas conversando com o homem, verificou que aquele não servia de exemplo. Caminhou mais um pouquinho, encontrou um sujeito bem vestido, muito elegante, e ele olhou para ele, conversou com ele, mas percebeu que ele também não servia de exemplo. E ele caminhou mais, subiu e avistou uma linda cachoeira, mas muito profunda, um barulho imenso. Mas na margem da cachoeira tinha uma árvore frondosa, bonita. Um dos galhos passava por cima da cachoeira, e lá na ponta
tinha um ninho de passarinho. E lá dentro do ninho estava um pássaro cuidando dos seus filhotes, muito alheio àquele barulhão que estava lá embaixo. Aí, esse aqui serve de exemplo. E ele pintou um lindo quadro ilustrando a paz, querendo dizer que a paz está dentro de nós. Não importa a guerra que esteja fora, não importa o barulho que esteja fora, quem está com Deus está em paz. A igreja tinha paz. Esse foi o primeiro resultado. Veja o que o texto diz: a igreja estava em paz porque era edificada no amor. Amor é símbolo, é exemplo de paz. Ela estava edificada no amor. Por isso o Salmo 133, verso 1 diz o quê? Mas fala algo bonito. Fala, é muito bom viver em união, não é? Viver em união é muito bom. Por isso que aquele general disse assim: eu tenho muito mais medo de um grupo unido em oração do que um exército armado. E é verdade, porque a oração unifica tudo. Deus faz com que o soldado, as balas não saiam das armas dele, porque Deus pode fazer isso. Então esta igreja tinha paz, porque ela estava edificada, abalizada, alicerçada no amor. Segundo, ela irradiava essa paz por toda a comunidade. Repare, irmãos, que coisa interessante, né? Ela irradiava a paz por toda a comunidade. Veja que o texto diz: estava em paz em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria. Era respeitada porque vivia na presença do Senhor. Eu fiquei contente, eu e meu sobrinho, quando nós passamos aqui, erramos o caminho, vamos parar no posto de gasolina, e o homem que nos informou a volta, ele conhecia a igreja. Ele conhecia a igreja. Lá onde eu moro, mais ou menos próximo do Norte Shopping, tem a Catedral da Universal. Você não sabe que os ônibus, aquelas coisas, a gente fica até cansado de ouvir: catedral, catedral, catedral. Todo mundo sabe que catedral é essa. Todo mundo sabe. E meus irmãos, a igreja precisa irradiar a paz para a comunidade. Os irmãos precisam ser conhecidos. A igreja de Jesus Cristo precisa ser um ponto de referência. Belo Horizonte existe um dos maiores colégios batistas do Brasil. Deve ter uns 6.000 a 7.000 alunos. Entra no centro da cidade, está escrito lá: o ônibus vai para o bairro onde está o colégio batista, mas usa como referência o colégio. A igreja de Jesus Cristo precisa ser conhecida através do envolvimento dos seus membros. Terceiro resultado: ela se fortalecia. Ela se fortalecia. Olha o que o texto diz: ela ficava cada vez mais forte. Qual a razão? Qual o mistério? Porque a palavra de Deus era lida e vivida.
a igreja era forte. Meus irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa objetivo. Nós não podemos ser assim apáticos. Esta igreja vibrava porque a palavra de Deus tinha primazia e era vivida. Mas repare bem o quarto resultado: ela crescia grandemente. Havia um crescimento. Criança nasce para crescer. A igreja nasce para crescer. Os irmãos, quando pensaram em construir esse templo, pensaram que a galeria ia ficar vazia, pensaram que ia ficar assim, ó. Nós estamos tão espalhados, parece que nós não somos, é um grupo tão pequeno, tem muita gente aqui. Nós precisamos aprender muito com a formiga. Formiga dá uma lição para a gente espetacular. Já repararam quando a formiga vai cortar a folha da árvore? Há uma divisão de trabalho. A perfeita divisão. Um grupo de cortadores sobe para em cima da árvore. Outro grupo fica embaixo carregando. Divisão do trabalho. Unidos. E repare quando elas vão caminhando, que a folha está muito grande, peso, as outras chegam e se ajudam para carregar aquele peso, porque elas têm um objetivo comum, trabalham para o mesmo fim. Por isso que a Bíblia diz assim: vá ter com a formiga o preguiçoso e cessar. Coloque, meus irmãos, na mente e no coração. Nós precisamos encher isso aqui. Nós precisamos mudar. Com aquela irmã falando, precisamos mudar. Tem muita cadeira precisando de gente desesperada sentar aqui para ouvir a palavra. Então repare que o quarto resultado era o crescimento. Um jovem que vai para a faculdade, chega lá, entra lá no último banco e se contenta com a nota baixíssima. Esse coitado não vai chegar no lugar nenhum. Não é um exemplo da Juliana. Juliana já está com em prática. Foi lá no Haiti. Haiti não olha para ele lá, não. Terrível aquilo lá. Mas Juliana está começando a crescer. Isso é crescimento. Aí o texto diz assim: ela crescia em número, ela atraía as pessoas pela sua firmeza. Para nós, ela crescia em número. Você está tentando dizer, mas a gente ora, não, Senhor, que não seja em número, mas seja em espírito, que as duas coisas, peçam a Deus as duas coisas. Crescimento espiritual, quando há crescimento espiritual, há crescimento material, físico, de pessoas. Quando eu vi os músicos aqui tocando piano ali calado, cadê o pianista? Vamos pedir a Deus um pianista. E eu não mando. Deus manda. Ela atraía as pessoas pela sua firmeza. Meus irmãos, se lembra daquele grupo que estava andando? Olha, esses cidadãos que estão andando aí, eles são de Deus. Olha como é que eles estão andando aqui. Olha como é que eles estão andando. Diferente da gente aqui, não é? Mas o quinto resultado, ela tinha o poder do Espírito Santo. Ela tinha o poder do Espírito Santo. Tinha melhor gasolina, melhor combustível,
ela crescia com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ela crescia. Mas a gente quer crescer por nós mesmos. Não nos submetemos muitas vezes à vontade do Senhor. Ele não pode usar a gente adequadamente. Ele está sempre bloqueando a ação do Espírito na nossa vida. Mas esta igreja não. Diz o texto, ela crescia com a ajuda do Espírito Santo. O crescimento era sadio, porque o Espírito Santo era o orientador. Era sadio, crescimento sadio. A igreja então crescia, a multidão lá, mas tudo doente. Você pergunta muitas vezes aquelas pessoas: você tem certeza da sua salvação? Não sei, porque vem para a igreja, canta, pula, faz uma porção de coisa, menos ouvir o que Deus quer dizer. Nós precisamos, meus irmãos, parar de falar muito com Deus. Nós temos que deixar Deus falar para a gente alguma coisa. Eu acho que nós já falamos muito com Deus. Já estamos no tempo de pararmos. Já estamos no tempo de parar e falar com Deus, deixar Deus nos falar. Porque Ele quer falar para a gente, mas Ele está falando com Ele. E Deus é educado. Deus é muito educado. Não vai nos interromper. A gente faz uma oração de 3 metros. E não dá um minutinho para Deus falar: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Mas em 6º lugar, sexto resultado, Deus era respeitado. Deus era respeitado. Vamos já reparar? Há um texto aqui que diz: tira a alparca dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Repara o que nós fazemos às vezes aqui no salão. Já repararam? Está lendo a Bíblia e a gente dá as costas para quem está lendo e sabe. É Deus que está nos falando, mas nós não estamos nem aí. Levantamos, vamos lá fora, voltamos, interrompemos a leitura da palavra de Deus. Deus está querendo falar, mas a gente está se ouvindo. Já repararam isso? Que a gente tem esse hábito. Mas naquela igreja havia respeito à pessoa de Deus. Por isso que eu admiro o judeu. Eu quando está orando, ele fica naquele movimento lá, pode ter uma multidão do lado. Eu estava naquele lugar lá, como é que chama? Lamentações, muita lamentação. Eu estava lá, tinha um jovem. O jovem, olha, tinha muita gente falando. O jovem estava orando. Horas e horas, ele não se perturbava com nada que estava ao lado dele. Quando ele entra naquela mesquita, tem que lavar os pés. Eu lavei muitas vezes. Tem que lavar as mãos. A mulher que tiver um vestido meio esquisito aí, né? Aquela meia coisa, tem que botar uma proteção. Eu não digo que ele tem que chegar a esse extremo, mas a gente tem que respeitar a casa de Deus, né? A igreja crescia porque Deus era respeitado. Veja o texto lá. Ela mostrava grande respeito pelo Senhor, porque conhecia a palavra de Deus. Terminando. Eu vou terminar. Pode morar. A igreja dos nossos dias não pode ser diferente. Se ela fizer a vontade do Senhor,
mais velha. Será respeitada pela comunidade, porque respeita a Deus. Crescerá em número e em qualidade. Crescerá em número e em qualidade. Esta igreja deve crescer na graça, na palavra, na comunhão. Deve crescer no amor entre os irmãos e ao próximo. Deve zelar pela casa de Deus, zelo pelas coisas que fazemos, conforme está em Eclesiastes 9:10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Eu estava ali atrás, perto do café, e não sabia. Não sabia. A irmã Ruth, alegremente, um outro irmão, aliás, o diretor da escola, nós conseguimos que é um cafezinho. A irmã Ruth já estava com um cafezinho prontinho lá no traseiro. Meus irmãos, tudo que vier às suas mãos, faça de acordo com as suas coisas. Se caiu um papelzinho no chão, põe aquele papelzinho, bota no lixo como se fosse um culto ao Senhor, porque aqui tem que ter limpeza. Nas coisas mais simples que nós fizemos, nós devemos fazer com amor, porque quem não gosta daquilo que faz é infeliz. E ela disse: 20 anos, pastor, estou aqui nessa igreja, eu estou feliz na vida dele. Que coisa boa. Que coisa boa. Talvez servindo aquele cafezinho. Mas tem gente que não presta nem para ser a folha da árvore, quer ser o galho, quer ser o tronco. E aí, anarquiza. Pastor Valmir, Vilmar, Paulo Cheio, escreveram no Jornal Batista do dia 13 de 12 de 2009, na página 6. Eu gostei muito. Ele escreveu lá: a igreja é o melhor lugar para estar. Devia ser, mas devido à falta de amor, à falta de solidariedade, aliás, logo mais vou falar sobre solidariedade. Às vezes as pessoas vão embora, triste por si, mas de uma palavra, porque muitos de nós não aprendeu a ouvir, quer falar. Meus irmãozinhos, está doido para falar um negócio melhor. Para 1, 2, 3 vezes. Mas se a gente tiver paciência, vamos ouvir. A igreja não está para proteger o seu espaço, e sim para conquistar novos espaços. Não devemos ficar nos defendendo do diabo, mas atacá-lo com a pregação do Evangelho, com testemunho, com a vida. Ele fala muito de diabo, dá um cartaz na cara. Ele não merece que a gente fale o nome dele. Ó, a igreja que cresce em paz é aquela que o desesperado encontra esperança. Se o sujeito encontrar esperança aqui, vai encontrar onde? Uma jovem entrou numa igreja e disse para o pastor assim: pastor, esse é o último lugar que eu vou vir. Depois que eu conversar com o senhor, eu vou beber veneno e vou morrer. Aí o pastor, você tem comigo?
E ela começou a falar. Falou. Lá para meia-noite ela olhou o relógio. Pastor, meia-noite, pastor, eu estou aqui conversando com o senhor. Conversando, ela estava falando, pastor, estava ouvindo. Pastor, tem que ir embora. Meus familiares devem estar desesperados lá, porque eu estou aqui, pastor, até essa hora. Aí o pastor perguntou para ela: você vai suicidar aqui? Não, pastor, e o problema está resolvido. Não vou mais. Vou embora para casa. Ó, a igreja que cresce em paz é aquela que o desesperado encontra esperança. Vai morrer, quer morrer, não chega aqui, encontra a vida. Vai se encontrar um monte de chorador, de choramingueiro, reclamador, não vai conseguir, vai sair daqui pior. O orgulhoso encontra a humildade. Quando entra ali, chega aqui, tem que encontrar humildade. O fofoqueiro encontra a verdade e domínio próprio. O cara vem lá de fora, falador fora de todo mundo, mas quando ele chegar aqui, ele tem que mudar de comportamento. O pecador encontra perdão. Então a igreja que cresce em paz é aquela que o descontrolado encontra paciência. Está reparado que as pessoas estão descontroladas? Anda na rua, na Avenida Rio Branco, no meio-dia, o sujeito está falando sozinho, né? Está atropelando todo mundo, está em desespero. Quem tem ódio encontra amor. Veja bem, quem tem ódio encontra amor. Se alguém entrar ali com o coração cheio de ódio, ele vai encontrar amor. O derrotado encontra vitória. Então, a igreja que tem paz é aquela em que o derrotado entra no templo e sai daqui vitorioso. Entra no templo querendo beber cicuta, beber fornicida, e sai daqui tomando um suco especial para a sua vida. Queridos irmãos, a igreja que cresce é aquela que está submissa à vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém? 11h30, passei quase.